bom dia. Mais um programa Questão de Direito. Não vai perder toda quarta-feira das 10 às 10h30. Se você tá perdendo, tá bobeando, hein? O programa é feito com muito carinho, por mim, pela direção desse programa, para você se qualificar juridicamente, ter conhecimento, o que é um contrato, o que é uma permuta, o que é um contrato de locação. Olha quanto conhecimento. É um curso de direito imobiliário para você. Olha quanta informação boa. Se você tá perdendo, tá bobeando, hein? Vários programas nós já gravamos. Se você perdeu a sequência do programa, vai lá no YouTube, vai na TV Cresce, no site da TV Cresce, você vai achar com facilidade. Digita lá no YouTube, Júlio César Sanz, professor Júlio César Sanz, advogado Júlio César Sanz, questão de... Qualquer jeito você vai achar. Não tem desculpa para não assistir, tá bom? É feito com carinho para você, não vai perder. Vamos lá, o tema de hoje é especial, o tema de hoje é excelente. Não existe corretagem sem contrato, não existe negócio sem contrato. Quando eu falo de contrato, para o corretor, para o vendedor, é o contrato de compra e venda. Ou ainda o compromisso de compra e venda, ou a cessão de direitos hereditários, entre outros contratos. Existe ainda o contrato preliminar, olha quanto contrato. Professor, é tudo a mesma coisa? Não é não. Não é a mesma coisa, eu vou explicar por quê. Quando a gente fala de contrato, um exemplo que eu vou trazer agora, é o compromisso de compra e venda. Professor, o compromisso é a mesma coisa que a promessa de compra e venda. É a mesma coisa, não é não. Quando você chega na sua namorada e fala assim, ó, vou casar com você, baixinho, dentro do carro. É um compromisso ou uma promessa? É uma promessa bem da sem vergonha. Por quê? Dentro do carro, ninguém ouviu, não tem nem testemunha. Uma promessa. Não existe ainda. Não tem testemunhas. Agora, se você chegar na família dela, ou no meio de uma festa, fala assim, ó, vou casar com você. Tá aqui a aliança, tá aqui vamos marcar a data do casamento. Isso é um compromisso. Olha como é diferente o compromisso e promessa. Professor, mas esse exemplo, você quer dizer isso em relação ao contrato? É isso mesmo. Em relação ao contrato, é exatamente isso. Quando eu falo compromisso, é algo que já existe. Quando eu falo de compromisso de compra e venda, existe uma dívida. Compromisso quer dizer dívida a pagar. Eu preciso pagar uma dívida. Diferente da promessa. A promessa, eu estou comprando uma fração ideal. Ou seja, estou comprando um imóvel, um apartamento na planta. Eu estou comprando um apartamento, mas na verdade ele vai vir a existir, porque ele não existe ainda. Você passa com o carro e fala assim, olha meu bem, tá vendo esse apartamento aqui? No 10º andar, tá vendo ali aquela janela? Nós compramos, viu? Se você não pagou à vista, é um compromisso, já existe, você está conseguindo ver. Ó, você está vendo, tem matéria, material. Quando você não enxerga, não consegue visualizar, isso não é compromisso, é sim uma promessa. Então compromisso é diferente de promessa, é assim que você vai guardar. Professor, quantos tipos de contratos existem no direito imobiliário? São muitos. Então vamos começar pelo começo. Qual que é o começo de tudo? Numa transação imobiliária, o correto é fazer o quê? A proposta e o aceite. Quando eu tenho a proposta de um lado, ela tem requisitos para ter validade, do outro lado eu tenho que ter o aceite. Hoje a jurisprudência vem entendendo que o aceite pode ser feito por e-mail, ou seja, eu aceito a proposta por e-mail, isso já dá validade jurídica. A partir do momento que eu tenho uma proposta e um aceite, a proposta quem faz? O comprador. O imóvel custa 300 mil reais. Você, comprador, quer oferecer 280. Só que essa proposta, para ter validade jurídica, tem que ser por escrito. Então eu faço a proposta, 280, e o vendedor tem que fazer o aceite. Pronto, você vinculou. Já nasceu uma relação jurídica. Já nasceu uma relação jurídica. Ou seja, já começa a existir um negócio. Saiu da cogitação, do mundo das ideias, do pensamento, e virou já uma obrigação. Tanto é que essa obrigação, com a proposta e o aceite, já gera até um vínculo judicial, inclusive cabe até indenização na desistência de um ou do outro, na proposta e o aceite. Ah, professor, é obrigatório utilizar a proposta e o aceite no mundo negocial, né? Principalmente imobiliário? Não é obrigatório, é facultativo. Mas o correto é utilizar, porque quanto mais você amarra o negócio, mais bem feito fica o negócio. Hoje nós vivemos num momento onde a gente tem que colocar tudo no papel, porque as pessoas esquecem facilmente das obrigações. Então coloque tudo no papel, essa é uma orientação com muito carinho que eu passo para você. Porque não dá mais para confiar na palavra do ser humano, infelizmente. Então coloca no papel. Se tem proposta, tem que ter aceite. Ah, professor, se eu mando uma proposta e não tem aceite, não tem vínculo jurídico ainda, não tem uma relação negocial ainda. Porque a proposta só tem validade com aceite. Ah, se eu não quero fazer a proposta nem o aceite, professor, eu quero fazer um contrato direto. Você pode fazer um contrato que é chamado de contrato preliminar, ou ainda pré-contrato.
É a mesma coisa? Isso, é a mesma coisa. Contrato preliminar ou pré-contrato é a mesma coisa. E o que eu quero trazer diferente para você, onde é usado o contrato preliminar ou pré-contrato? Esse contrato preliminar ou pré-contrato, ele é um contrato feito antes do contrato principal. Ou seja, é um rascunho contratual. Professor, já tem validade? Claro, tanto é que esse contrato preliminar é autônomo. Não fica vinculado ao contrato principal de compra e venda lá na frente. É um contrato autônomo. Quando a gente fala de grandes empresas, grandes negociações, normalmente sempre é feito um contrato preliminar. Imagina uma empresa, uma compra e venda de uma empresa, uma grande empresa. 5 milhões, 10 milhões. Até chegar ao contrato principal, ou seja, o contrato de compra e venda, tem que passar por várias reuniões. Nessas reuniões tem que ter pauta de reunião, uma pauta, uma ata de reunião. Após essas reuniões tem que fazer o rascunho de um pré-contrato, ou seja, o contrato preliminar, e depois lá na frente é feito o contrato, porque a gente está falando de uma grande transação. E isso acontece também no mundo do mercado imobiliário. Por que acontece no mercado imobiliário? Porque você está falando de uma compra de um imóvel que vale muito, 5 milhões, 10 milhões. Hoje está fácil a valorização no mercado imobiliário. O sujeito quer fazer um shopping aqui na Paulista, 15 milhões. O que é o correto numa transação dessa? Se você não quer fazer a proposta ou aceite, você pode fazer um contrato preliminar. Ou seja, seria um contrato antes do contrato principal, preliminar, pré-contrato. Porque lá na frente vai ser feito o contrato principal. Mas eu faço esse contrato já para amarrar o negócio. Então você pode trabalhar com contrato preliminar. Então já falei da proposta e o aceite. Proposta só tem validade jurídica com o aceite. Ou ainda você pode fazer um contrato, o tal do contrato preliminar ou pré-contrato. Ótimo, excelente, você já guardou isso. Quando eu falo de contratos imobiliários, eu tenho que saber as diferenças dos contratos. Promessa é uma coisa, compromisso é outra. Quando eu falo de promessa ou compromisso, é sinal que eu não paguei à vista. Porque quando eu pago à vista, comprei um imóvel que vale 400 mil e paguei à vista, eu tenho o dinheiro, paguei você, pum, legal. Pagou, levou, houve a tradição do negócio. Quando ocorre a tradição do negócio, ocorreu a compra e venda. Quando você pega a condução, ônibus, metrô, você compra o bilhete no metrô, você pagou, não pagou? Quando você utilizou o bilhete no metrô, ali é um contrato de compra e venda. Você pagou, levou. Pagou o bilhete, recebeu o bilhete. Pronto, houve a tradição. Então, compra e venda é quando ocorre o quê? O pagamento à vista, houve a tradição. Quando eu falo em pagar parcelado, não falo em compra e venda, não existe compra e venda. Existe um compromisso ou uma promessa. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Tem alguns doutrinadores que eu respeito que falam que é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, na minha humilde opinião. Por quê? Porque são contratos diferentes, promessa e compromisso. São coisas diferentes. Existe aquela possibilidade ainda que o sujeito quer vender um imóvel antes do inventário, ou seja, antes do formal de partilha. Nesse momento ele está fazendo o quê? Ele está vendendo ou fazendo um compromisso de cessão de direitos hereditários. Cessão de direitos hereditários. Ele não é dono ainda. Não foi feito um inventário. Como que ele quer vender uma coisa que não é dele? Então o contrato correto é o cessão de direitos hereditários. Ah, professor, mas eu vou no cartório e o cartório reconhece firma e não fala nada. Claro, o cartório muitas vezes ele tem a função de reconhecer a firma, a assinatura, né? Fazer o reconhecimento de assinatura, mas ele não vai falar nada por quê? Porque é o princípio da fungibilidade, deixa do jeito que está mesmo. Mas quem conhece o mundo contratual e quem quer fazer a coisa bem feita, num futuro processo judicial, esse contrato, com certeza, pelo princípio da fungibilidade, o juiz vai fechar os olhos e falar, vai esse contrato mesmo. Mas quem conhece fala, esse contrato foi mal feito. Foi mal feito por quê? Porque o título está errado. Compromisso é compromisso, compra e venda é compra e venda. Compra e venda houve a tradição. Compromisso tem dívida, mas tem um imóvel, tem a materialidade, eu consigo enxergar o imóvel. Voltando no compromisso, quando eu falo de compromisso, compra e venda, existe uma grande importância que é o registro, ou seja, a verbação na matrícula. Porque quando eu faço a verbação na matrícula do imóvel, e matrícula é o RG do imóvel, antes 73 transcrição, após 73 matrícula, eu estou falando de averbar esse contrato, esse compromisso que eu fiz entre comprador e vendedor, averbar lá na matrícula, por quê? Porque já gera direito real. O direito real é contra todos, ele protege o seu cliente. Então o correto no mundo do direito civil é fazer o registro no cartório de imóveis. Ah, professor, mas não houve o pagamento à vista, não foi uma compra e venda, não houve a tradição igual o senhor falou. Tá, não houve a tradição, mas se é um compromisso, você deve orientar o seu cliente a registrar na matrícula, porque o registro dessa matrícula vai fazer o quê? Vai gerar direito real para ele. Tanto é
que se nesse compromisso ele parcelou em 5 vezes, deu 200 mil, comprou por 250, e tem 5 mil reais, tem 50 mil a ser pago em 5 meses, ou seja, parcelas de 10 mil. No final das parcelas, do pagamento das parcelas, se ele tiver o recibo, mais o contrato devidamente registrado, e o sujeito sumir, e a origem desse terreno, né, dessa casa, se mal for um loteamento, dá até para o sujeito, via administrativa, resolver o problema. Não precisa entrar com aquela tal ação de adjudicação compulsória, ou seja, uma ação de obrigação de fazer. Que obrigação, professor? Obrigar o vendedor a fazer a escritura pública. Obrigar o vendedor a fazer a escritura pública. Quando a gente fala em contratos imobiliários, é importante falar também que todo contrato acima de 30 salários mínimos, obrigatoriamente, tem que ser feito ato solene, ou seja, escritura pública. Escritura pública. Então tem que ser feita uma escritura pública eu faço no tabelião. Professor, é a mesma coisa que cartório de imóveis? Não, cartório de imóvel é por competência. Cartório de imóvel faz registro, tabelião faz escritura pública. Eu faço a escritura pública no tabelião e registro no cartório de imóveis. Cada um tem a sua função. Não vai confundir tabelião com registrador, eles têm funções diferentes, tá? Tanto é que o cartório de imóvel não é você que escolhe, não é eu que escolho o cartório de imóveis. O próprio imóvel escolhe o cartório, porque é por competência. Tabelião não, você usa o tabelião da sua confiança. Olha como é diferente. Falando em contratos, contrato importantíssimo é o contrato de locação. Existem regras no contrato de locação, várias. Só posso colocar uma garantia. Ah, professor, eu não posso colocar 3 garantias para o contrato de locação ficar bem garantidinho? Que garantidinho nada, é uma garantia só. Ou eu coloco uma garantia, calção, seguro, fiador, ou não coloco nenhuma. Ah, professor, qual que é a vantagem de não colocar nenhuma garantia no contrato de locação? É a liminar. Você tem uma vantagem sim. Até num tema aqui anterior, a gente falou sobre locação, você vai entender. Assiste o tema que você vai ter conhecimento a respeito, tá bom? Comodato, professor, é a mesma coisa de locação? Não, comodato é gratuito, é um empréstimo gratuito. Quando eu faço um comodato, você chega no cunhado, no Ricardão, e fala, ô Ricardão, vem cá meu cunhado, ó, tem um apartamento que eu não uso, como você vai casar com a minha irmã, pode morar lá. Se não está cobrando aluguel, não está cobrando valor, pecúnia, cascalho, é comodato. O sujeito é uma relação de comodato. Se você cobrar R$1, seja o que for, alguma vantagem nesse contrato, não é comodato, é locação. Professor, e qual que é a diferença na prática? Comodato não tem cobrança, é um empréstimo gratuito. Locação existe uma cobrança, existe um aluguel. Na locação, a ação é de despejo. Por falta de pagamento ou por outro motivo, descumprimento contratual. No comodato não existe ação de despejo, mas uma ação de reintegração de posse. Muda tudo. Então cuidado, contrato não é tudo igual. Professor, e como que eu vou fazer um contrato bem feito? Eu quero fazer um contrato. Em primeiro lugar, esquece o Google. Ah, professor, eu vou pegar um modelo no Google. Cuidado com isso. Estrutura contratual todo mundo tem. Eu tenho, você pode ter. Um juiz, numa sentença, ele tem uma estrutura, né, da sua sentença, todo mundo tem. Mas você vai tomar muito cuidado com o copia e cola. Contrato, principalmente locação, compra e venda, cessão de direitos, contratos imobiliários, o negócio é sério. Você está falando de direitos importantíssimos. É moradia do sujeito. Como que você vai fazer um copia e cola? Vai gerar insegurança jurídica. Já pensou uma situação, você pega um contrato de locação, copia e cola na internet, e tem uma cláusula lá que o fiador, ele solicita a mudança da responsabilidade dele, porque o fiador tem a responsabilidade subsidiária. Primeiro eu cobro o inquilino, depois eu cobro o fiador. Subsidiária, primeiro um, depois o outro. Vamos dizer que esse fiador assina um contrato, porque você fez um copia e cola, e tem uma cláusula contratual que ele muda a responsabilidade subsidiária para solidária. Professor, qual que é a diferença? Solidária, eu e você vamos responder juntos. Subsidiária, respondo primeiro eu, depois você. Para o fiador, você acabou com a vida dele. Porque ele vai responder junto com quem? Com os inquilinos. Com os inquilinos. Então olha como prejudicou a vida do fiador. Cuidado com isso, tá? Copia e cola no direito imobiliário é perigoso. Tem que ter atenção, contrato é sério aqui. Como eu vou fazer um contrato bem feito, então? Primeiro lugar, tem que ter título. Todo contrato tem que ter título. Um título bem feito. É compra e venda? Então põe lá, compra e venda de imóvel. É um contrato de promessa? Contrato de promessa. Instrumento particular de promessa, de compra e venda. É compromisso, que a gente já sabe a diferença. Contrato de compromisso, compra e venda. Deve levar a registro no cartório de imóveis, hein? Não vai esquecer disso, tem que orientar o cliente. Faça bem feito, para tudo dar certo na sua vida. Outra coisa, professor, cessão de direitos hereditários. É sinal que o sujeito está fazendo inventário. Então ele está vendendo o quê? A sua cessão de direitos hereditários. Contrato de cessão de direitos hereditários. Professor, e o contrato de locação? Cuidado também.
É locação? Então você tem que colocar lá no contrato, o título é muito importante. Contrato de locação de imóvel residencial. Contrato de locação de imóvel por temporada. Contrato de locação de imóvel não residencial. Tem que colocar, porque muda tudo. Uma tese jurídica, um futuro problema jurídico, esse título vai te ajudar. Quando eu falo de um contrato bem feito, tem que tomar cuidado com as partes. Ou seja, as partes, comprador, vendedor, locador, locatário. Essas partes necessitam da capacidade jurídica. E quando a gente fala de capacidade jurídica, feijão com arroz aqui eu vou te explicar. É acima dos 18 anos. Quando o sujeito não tem 18 anos completos, a legislação entende que ele é um incapaz. E essa incapacidade nós vamos dividir em duas. Incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Dos 16 aos 18, incapacidade relativa. Menos que 16, incapacidade absoluta. Professor, o que muda para mim? O que muda para você? Vou te explicar. O sujeito que tem 16 aos 18, ele tem que ser assistido. Por quem? Papai, mamãe ou representante legal. Então o sujeito que tem 16 anos até os 18, ele pode comprar, fazer um contrato de compra e venda sozinho, uma locação? Não pode fazer. E, na verdade, ele precisa que o papai, a mamãe ou representante legal assista a ele nesse negócio. Então assine com ele no contrato. Diferentemente do sujeito que é incapaz, absolutamente. O absolutamente incapaz, ele não palpita nada, não precisa assinar nada. Num ato de compra e venda, papai, mamãe ou representante legal vai assinar por ele. Ah, professor, como que um sujeito de 16 anos vai comprar uma casa? Os tempos mudaram, né? Nós temos aí cantores de funk aí com 15 anos, 14 anos, que ganham muito dinheiro que um trabalhador. Ganham 60 mil reais, 80 mil reais por semana. Esse sujeito resolve comprar uma casa, ele consegue. Mas o que acontece? Ele tem 15 anos, papai, mamãe ou representante legal vai ter que assinar com ele, porque ele é um incapaz perante a legislação. E essa incapacidade é absoluta. Se fosse uma incapacidade relativa, ele assina o contrato, mas junto com o papai, a mamãe ou o representante legal. Então a capacidade é importante na relação contratual. Quando eu falo das partes no contrato, sempre qualificar de forma correta. RG, CPF, nacionalidade, profissão, estado civil. O estado civil é muito importante, porque nós temos vários regimes aqui no Brasil. Tem o regime parcial de bens, ou seja, após a constância do casamento que ambos adquirirem, é dos dois. E antes, professor? Não, cada um, se ele tem um apartamento, é dele, se ele tem um carro, é dele. E se ela tem um carro, também é dela. Os bens são particulares. Mas após a constância do casamento, o que é adquirido ali para frente é dos dois. Regime parcial de bens. É aquele regime que, se você não escolher nenhum, vai cair nesse regime. Existe o regime de união universal de bens, né? E essa união universal de bens, tudo antes ou depois é dos dois. Vira uma verdadeira bagunça, uma mistureba, uma salada de fruta. Tem ainda a separação total de bens, né? E aí sim, antes da constância do casamento é só dele, o que é dela é só dela. E após a constância, professor, o que é meu é meu, o que é dela é dela. Continua sendo separado os bens, separação total de bens. Então é muito importante você colocar o regime que a pessoa realmente possui em relação ao casamento no contrato. Muda tudo. Mesmo porque quando a gente fala de contrato imobiliário ou ações possessórias, ações do direito imobiliário, existe a obrigatoriedade, se o sujeito é casado, de levar no polo da ação a esposa ou marido. Se é casado, tem que aparecer os dois na ação. Exemplo disso é o uso capião. Né? Tem um programa aqui que deu muita audiência sobre o uso capião, não vai perder. Assista aí que você vai achar aí no YouTube ou na TV Cresce, tá bom? Então, professor, e a lei da capacidade? Então tem que ter título, legal, título bem feito, caprichado. A lei da capacidade, que eu vou ter que me atentar, tem que ter objeto. Não existe um contrato, ou melhor, o contrato mais mal feito do mundo, mais porco do mundo. O contrato mais mal feito do mundo tem que ter objeto. Ou seja, é compra e venda? Tem que ter o endereço da casa, a rua, o número do contribuinte, o número da matrícula. Ah, mas não tem matrícula. Então é antes de 73, tem que ter transcrição, você tem que colocar o objeto. O que você está vendendo ou alugando é um objeto do contrato. Tem que colocar lá o objeto do contrato. Acabou, professor? Não. Também é importante colocar o prazo. É um contrato de locação? Qual que é o prazo dessa locação? É um contrato de compra e venda? Qual que é o prazo de entrega do imóvel? Entrega das chaves? Qual que é o prazo do pagamento? Do sinal? Então toma cuidado, tem que ter prazo também. Tem que ter valor, né? Ou seja, tem que ter o valor. Quanto você está pagando nesse imóvel que você está comprando? Quanto você está pagando de aluguel? Tem que ter o valor também. Então é importante também. Que mais, professor? Acabou? Dentro de um contrato,
tem que ter o quê? Assinatura, né? Do comprador, vendedor, locador, locatário, tem que ter a assinatura deles. Salvo se esses contrataram um representante legal, ou seja, um advogado ou corretor. Mas o interessante é sempre nos contratos imobiliários, as partes, né? O comprador, vendedor, locador, locatário, assinar esse contrato. É muito importante essa assinatura do contrato. E não vai esquecer também das testemunhas. É importante ter 2 testemunhas em relação contratual. Olha que interessante, esse é o contrato mais mal feito do mundo, mas que tem uma validade jurídica pertinente aí para você conseguir efeito jurídico, tá? É isso que eu queria que você entendesse aí. Vamos lá, tem mais coisas ainda que eu quero falar para você. Antes do contrato, então, sempre praticar os atos iniciais. Muito falado, professor, você fala muito desses atos iniciais, bate nessa tecla, quero que você guarde isso. Atos iniciais, quando eu falo de direito imobiliário, eu tenho que tirar certidões, eu tenho que conhecer o imóvel que eu estou vendendo, locando, ou seja, a certidão de matrícula, a certidão de propriedade. Eu preciso saber se esse imóvel tem dívida perante a prefeitura, se esse imóvel for realmente urbano, porque se for rural, ITR, né? Então eu preciso saber, é União, eu preciso saber se esse imóvel tem dívidas. Eu estou vendendo um imóvel, eu preciso saber se esse imóvel tem dívida. Tributo, ou seja, da União ou municipal. Então preciso analisar isso através de certidões negativas. Preciso conhecer o comprador e o vendedor. Como que eu conheço o comprador e o vendedor, ou locador, locatário? Através também de certidões. Certidão de distribuição civil, certidão de distribuição criminal, certidão de distribuição federal. Além de todas essas certidões de protesto, também é importante. Verificar se o sujeito tem nome no SPC, Serasa. Isso tanto o comprador como o vendedor. Existe essa necessidade, porque a certidão te protege como corretor, e você também que não é corretor, mas compra um imóvel ou quer vender um imóvel, te protege e prova que você está tudo correto em relação ao seu imóvel, tá? Então, certidão é importante falar, porque são os atos iniciais. Olha que bacana. Chegou o grande momento, o momento que você esperava, que é o Questão X. Roda a vinheta! Vamos lá! Questão X de hoje. Em uma negociação de compra e venda de imóvel, é obrigatório o contrato preliminar? Essa é a pergunta. E aí eu trago a resposta. Não é obrigatório. Tanto a proposta como o aceite não é obrigatório. Se você não quer utilizar, quer fazer o contrato direto, pode ser feito dessa forma. Você não quer fazer um contrato preliminar? Pode ser feito. O contrato preliminar é autônomo, mas porém é facultativo, não é obrigatório. O que é o contrato preliminar, professor? Eu não entendi ainda. Contrato preliminar, como o próprio nome diz, pré-contrato é antes do contrato principal. É um contrato que eu faço para amarrar as partes, né? Para já amarrar o negócio. Professor, é obrigatório? Não é. Mas, no negócio imobiliário, a gente está falando de muito dinheiro no negócio imobiliário. Carro pode ser que o sujeito tenha 30 carros no decorrer da vida dele, mas imóvel pode ser que tenha um só. É a transação da vida do sujeito, então tem que ser bem feita. O que é fazer bem feito? Ter proposta, ter o aceite ou um contrato preliminar, amarra o negócio, tira as certidões, os atos iniciais. Lá na frente, faz o contrato definitivo. Se for compra e venda, tal. Compra e venda, você fez a compra e venda, o instrumento particular. Mas é importante você saber que aquele compra e venda, para ser registrado no cartório de imóveis, precisa ser feito através de escritura pública. Ou seja, precisa ser feito no tabelião. Então esse compra e venda é só para amarrar o negócio também, porque tem que ser feita uma escritura pública. Lógico, essa escritura pública, se você tem um contrato de compra e venda bem feito, vai ser usado, né, esse contrato de compra e venda vai ser usado até para facilitar a vida do tabelião, para fazer a escritura pública. E essa escritura pública que vai ser levada ao cartório de imóveis para o devido registro. Então, escritura pública não tem jeito. Quando eu falo de um bem imóvel, sempre é um ato solene, sempre eu vou utilizar a escritura pública. Mas, para amarrar o negócio, eu posso fazer um contrato preliminar, posso fazer uma proposta, posso fazer um aceite, depois um contrato principal, e esse contrato principal será o quê? Será o grande objeto, o grande modelo para a elaboração da escritura pública. Então não é obrigatório, nem a certidão é obrigatória. Você não quer tirar a certidão? Não é obrigatório. Mas eu oriento você a tirar porque a certidão mostra que você fez o serviço bem feito, como corretor. Se você, eu não sou corretor, mas sou vendedor, vou vender meu imóvel. Então a certidão mostra também que você não deve nada, que o imóvel está o quê? Tudo quitado, não tem tributo, você não está devendo tributo. Então, numa transação imobiliária, obrigatório nada é. Né? Mas se você tirar certidões, é o correto, é a coisa bem feita. Certidões do comprador, do vendedor, do inquilino ou locatário. E além das certidões, que é chamado de atos iniciais, aquele bendito auto de vistoria inicial e final é importante. E para amarrar o negócio, fazer um negócio bem feito, por favor, faça um contrato preliminar, ou se não faça uma proposta, o aceite de forma correta, tem que fazer. Quanto mais papel, você está mostrando o começo da história.
começo, meio e fim. A compra e venda é que nem um filme, precisa ter o começo. O que é o começo? Os atos iniciais. Tirar a certidão, fazer auto-vistoria inicial, auto-vistoria final. Por quê? Senão o sujeito compra algo e depois entra com uma ação contra você, contra o vendedor, falando assim, olha, eu comprei, mas eu comprei com tudo dentro, com os móveis dentro, né? Cadê a banheira que tinha dentro? Cadê o lustre da sala? Só que se você fez uma auto-vistoria e ele assinou, dizendo que comprou só o imóvel, não os bens móveis, pronto, você já se protege. Tudo pode acontecer, tem muita gente com má fé aí fora, né? Então o sujeito já compra algo querendo aplicar um golpe aí, tem que se proteger. Infelizmente, nós vemos um momento onde tem que se proteger. Então tem que tirar a certidão, praticar os atos iniciais, auto-vistoria inicial, auto-vistoria final, proposta, aceite, quer fazer um contrato preliminar? Faça. Quer fazer um contrato de compromisso, compra e venda? Faça um contrato bem feito, se é compromisso, verifica se não é cessão de direitos hereditários, verifica também se não é promessa de compra e venda. Se pagou, levou, é compra e venda direto, porque houve a transição. Depois disso, coloca uma cláusula dentro do contrato onde o sujeito se obriga a fazer a escritura pública e levar a registro. Por quê? Direito imobiliário, né, transação imobiliária, é um ato solene, tem que ser através de escritura pública e registrada no cartório de imóveis, lá na matrícula lá. Tem que fazer isso, isso é o serviço bem feito, porque aí gera o direito real que é contra todos. Quando eu assino um contrato de compra e venda, um contrato de gaveta, não tenho muito orgulho de assinar esse contrato não, porque o contrato de gaveta ele é um direito obrigacional, ou seja, né, é uma relação jurídica, mas ela não tem, para o efeito de direito imobiliário, para efeitos realmente de direito real, não gera direito real, porque é um contratinho de compra e venda, está lá na gaveta, você pode perder esse imóvel a qualquer momento, por quê? Você comprou um imóvel por contrato de gaveta, está lá na gaveta, mas o antigo proprietário que consta na matrícula está sendo executado, cobrado pela prefeitura, ação de alimentos, ação trabalhista, não sei, qualquer ação. Esse sujeito pode perder a qualquer momento esse imóvel. Por quê? Porque ele não tem o direito real, não está na matrícula. Então quem está sendo cobrado lá? O antigo proprietário, quem vendeu para ele, mas ele não fez o registro, não levou a registro, isso gera um problema sério. Por que gera um problema sério? Porque isso, na verdade, ele não está constando juridicamente como dono, ele não aparece, não gerou publicidade. Pode perder o imóvel a qualquer momento. Aí tem que entrar com uma ação, embargos de terceiro, para tentar salvar o imóvel. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Olha que interessante. Vamos lá, chegou o grande momento, pergunte professor. Roda a vinheta. Vamos lá. Pergunta aqui do Luiz Fernando, um abraço para você de Sorocaba, hein? Quando o empregador empresta um imóvel para um empregado, sem cobrar nada, porém vinculado ao emprego, é comodato? Boa pergunta, Luiz Fernando. Ó, é comodato, né? Porque quando você cobra aluguel, é contrato de aluguel. Se você cobrar R$1, é aluguel. Se você emprestou de forma gratuita, não cobrou nada, esquece a locação e é comodato. O que muda numa briga judicial, se você quer esse imóvel de volta, o sujeito não quer devolver, não é uma ação de despejo, mas sim uma ação de reintegração de posse. Você quer a posse de volta. Gostei da pergunta, boa pergunta. Abraço. Vamos para a segunda pergunta. Renato Alcântara, de Taubaté, hein? De Taubaté. Renato, um grande abraço. Professor, se após o aceite da proposta, o negócio não se efetiva, por desentendimento das partes na elaboração do contrato, como ficam os honorários? Uma proposta sem testemunha tem validade jurídica? Então fez várias perguntas na mesma, né, Renato? Ó, em relação a isso, Renato, a proposta e aceite. Quando ocorre a proposta e o aceite, já ocorreu o quê? Um vínculo negocial, uma relação jurídica. E aí existe o quê? Na verdade, uma divisão na justiça em relação à jurisprudência, do entendimento se cabe já os honorários ou não do corretor. Deu entendimento, e a maioria da jurisprudência, né, na verdade, grande parte do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo e outras regiões e outros estados também, entende que sim. Então, o que acontece então? Qual que é a indenização do Código Civil? O comprador se desiste, o que acontece? Perde o sinal. O vendedor se desiste, tem que devolver o sinal em dobro. E aí você teria direito à comissão dentro desse valor que um ou outro obteve em relação a dinheiro, né? Então teria direito a isso, tá? Mas precisa analisar o caso com mais calma e também, dependendo do caso, normalmente sim, tem esse direito sim. Gostei da pergunta, boa pergunta. Pergunta também, nosso amigo Renato aqui, como que ficam os honorários? Legal, tá respondido. Uma proposta sem testemunha tem validade jurídica? Na proposta o mais importante é o quê? É o aceite. Quando eu tenho aceite de um lado, proposta de um lado, aceite do outro, houve a relação. Houve a relação negocial, houve realmente aconteceu um ato jurídico. E essa proposta, né, ela tem que ser feita assinada, tem que ter a validade. Qual que é a validade? Tem que ter o título lá, proposta. Tem que ter o prazo também, toda proposta tem que ter o prazo. E o valor, não existe proposta sem valor. Ah, eu fico com o imóvel, mas cadê o valor?
300 mil, 400 mil, tem que ter o valor para dar validade. Do outro lado, tem que ter o aceite. Se eu tenho o aceite, pronto, criou um vínculo jurídico. Já nasceu, não precisa nem assinar, as testemunhas não precisam assinar. Precisa ter o aceite do vendedor e a proposta do comprador no caso, tá? Contrato sim precisa ter testemunha, proposta aceite não. Na verdade a proposta aceite precisa ter o quê? A assinatura do comprador na proposta e o aceite a assinatura do vendedor. Ou uma resposta por e-mail, porque a gente já vem conseguindo êxito em alguns processos nesse sentido. A justiça vem entendendo que e-mail é válido como resposta, tá? Boa pergunta, um abraço para você. Mais uma pergunta aqui. É o senhor Santo André. Se tiver um contrato de gaveta, mas fiz a averbação no registro de imóveis, o cliente fica protegido? Na verdade, o contrato de gaveta, né, ele não vai a registro. Esse contrato que você faz particular e leva a registro, normalmente é o compromisso. Aí sim, legal, fica muito protegido. Então você pega esse compromisso, compra e vende e registra, né, faz a averbação lá no cartório, na matrícula. Protege o seu cliente porque já gera o direito real. Excelente pergunta. Acabou, tudo que é bom dura pouco, né? Não vai perder os próximos temas. Esse tema aqui, show de bola, a audiência foi boa. Agradeço a você. Um abraço, tchau!